Muito bom dia! Está começando mais uma aula aqui de ciências dos alunos dos 7º anos com a professora Luciane. E hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios dos dois filos mais simples do reino Animalia, poríferos e quinidários, vistos nas aulas passadas. Pegue então as apostilas, página 140, exercício de número 1. Primeira questão. A partir do que estudamos, como você explicaria a condição de consumidores dos seres pertencentes ao reino Animalia? Então, dentro do reino Animalia, nós temos diversos filos. E nós temos, então, todos os representantes de todos os filos não conseguem fazer fotossíntese, ou seja, são consumidores por serem heterótrofos, ou seja, não fazem fotossíntese necessitando buscar alimentos em outros seres vivos, se alimentar de outros seres vivos. Questão de número 2, na página 144. Os poríferos, embora pluricelulares, não possuem órgãos. Com base em seu aprendizado, explique de que forma eles realizam funções básicas, como a respiração, a digestão e também a excreção. Eles possuem, então, essas célulazinhas, coanócitos, amebócitos, porócitos, espinacócitos, que são células, então, específicas para a sobrevivência, então, desses animais, das esponjas marinhas. E são essas células específicas que vão retirar da água tanto o oxigênio que eles necessitam quanto os nutrientes e devolver, então, as excretas aqui por essa abertura aqui na parte de cima, denominada de ósculo para a água. Número 3. As espículas, daqui também são células específicas, além de sílica, podem conter outros componentes, como calcário, aí, feitos de cálcio, e proteínas, feitos de aminoácidos. Qual é a função das espículas nas esponjas? Então, observem, então, que essas espículas aqui, então, estão na parte aqui, na base, tá? E na parte, então, aqui de fora de uma esponja. Então, serve para sustentação e defesa do animal, garantindo que ele fique mais firme, mais rígido. Questão invertida na página 147, vamos elaborar então a perguntinha. Essas células atuam na captura das presas e também na defesa desses seres. Então, essas células são chamadas de quinidoblácitos. Então, perguntinha, qual a função das células urticantes ou qual a função dos quinidoblastos presentes aí nos tentáculos desses animais, dos quinidários, como água-viva? Agora, vamos elaborar a perguntinha B. O alimento é direcionado para dentro da cavidade gastrovascular, então esse espaço aqui dentro do corpo desses animais, por meio da boca, onde irá ocorrer a liberação de enzimas, inicia-se a digestão e depois as células da cavidade gastrovascular absorvem os nutrientes, dando continuidade ao processo. Então a perguntinha seria como que ocorre então a digestão aí, essa parte de alimentação desses animais, dos quinidários, das hidras, das águas-vivas. Então eles vão retirar da água então os seus alimentos, as suas presas, por exemplo, um peixe, pelos seus tentáculos, encaminham aqui pela boca, desce para a cavidade gastrovascular, é produzido enzimas, digere e ele volta então as excretas para fora aqui da boca para a água novamente. Então essa é como a forma que ocorre então a digestão desses animais. Na página 150, a questão de número 1. Analisando então essa árvore filogenética a seguir, nós temos um possível aqui ancestral comum que deu uma evoluída, essa primeira característica evolutiva, dando origem aos animais, então, da letrinha A. Os animais da letrinha A evoluíram, tá? Adquiriram, então, essa segunda, então, característica, originando B. Também evoluíram, que com essa próxima característica, mais uma evoluída, originando C e D. Evoluíram mais um pouquinho, originando, então, os seres mais desenvolvidos, então, dessa árvore filogenética, E e F. E aqui embaixo, o ancestral comum. Letra A, o que significam os pontos azuis localizados em determinados locais aí da árvore filogenética. Então, cada bolinha dessa aqui, cada pontinho aqui azul desse aqui é uma característica, então, evolutiva, onde eles vão evoluindo, se diferenciando, então, no próximo, aqui na próxima ramificação no animal, então, um pouco mais desenvolvido. Na letra B, nós vamos marcar um X ali no ancestral comum, desde o animalzinho A, o menos evoluído, até o animalzinho F, o mais evoluído. Então, o possível ancestral comum sempre vai ser essa ramificação aqui inferior. Então, possivelmente, um ancestral comum aí de todos os animais, aí nós temos um protoctista, ok? Evoluindo, então, do mais simples, o A, até o mais evoluído, o F, por estar, então, na ponta aí dessa ramificação aí de cima.
Então, faça um X lá embaixo, lá na base, para poder identificar o ancestral comum de todos os animais. 2. Dentro da classificação do reino animal, o que difere os invertebrados dos animais conhecidos como cordados? Então, os vertebrados, nós, mamíferos, entramos nessa classificação. A presença de duas estruturas, essa caixa óssea aqui, esse eixo de sustentação. Então, no caso dos invertebrados, eles não possuem o crânio, essa caixa óssea aqui que protege o nosso encéfalo, o nosso cérebro, e a coluna vertebral aqui, esse eixo de sustentação do nosso corpo. Nos invertebrados, são duas estruturas, então, ausentes. 3. Analise o esquema correspondente a uma esponja do mar a seguir. Vamos identificar essas estruturas aí dos retângulos. Primeiro, vamos começar com essa abertura aqui na parte de cima, superior, então, da esponja marinha. Ela é denominada de ósculo, por onde sai, então, a água, as excretas e os gases, aí como gás carbônico. Depois, cada bolinha dessa aqui no corpo, então, na parte lateral aqui, que é por onde a água entra no corpo da esponja, é denominado, então, de poros. Depois, essa parte central aqui, dentro do corpo da esponja, que quando a água entra pelo poro, ela, então, vai passar por aqui, depois ela vai sair pelo ósculo. Toda essa cavidade aqui dentro do corpo dela é denominada de átrio ou espongiocele. E aqui do lado direito nós temos algumas células com funções específicas no corpo, então, das esponjas. Letra B, descreva o caminho que a água percorre dentro da esponja. Ela vai entrar, então, aqui pelos poros, passa por essa cavidade central, então, espongiocele ou átrio, e depois sai aqui pela essa abertura denominada de ósculo. Letra C, no interior da esponja, há células flageladas, chamadas de coanócitos. São essas células aqui com esses flagelos aqui, esses rabinhos. Qual a importância dessas células para uma esponja? Então, quando a água entra, esses tracinhos que vocês conseguem ver bem pequenininhos aí na apostila de vocês, são os coanócitos, essas células flageladas. Quando a água entra pelo poro, então elas vão se movimentar, esse flagelozinho aqui vai se movimentar para retirar da água tanto os gases, o oxigênio, quanto os nutrientes para ela poder, então, sobreviver. Portanto, a função seria a retirada de oxigênio e de nutrientes da água. Número 4, na página 151, as esponjas podem ser considerados os invertebrados mais simples do reino animal. Então, é o filo mais simples, são as esponjas, são os poríferos. Explique essa afirmativa. Então, as esponjas, elas até possuem células específicas, os coanócitos, amebócitos, porócitos, pinacócitos, espículas, mas essas células não conseguem formar tecidos verdadeiros. Portanto, são os animais mais simples, são os únicos que não formam tecidos verdadeiros. Todos os outros animais, todos os outros filos do reino animal conseguem sim as células, um conjunto de células, formar tecidos verdadeiros. Somente as esponjas, que são muito simples, não conseguem formar então. 5. Nós temos aí 3 tipos então de esponjas marinhas. O que ele pede? Com base nessas informações, qual o tipo de esponja é mais eficiente na filtração, então, de água? A água, então, lembrando, ela entra aqui por essas setinhas azuis, pelos poros ou porócitos, passa aqui pelo átrio ou espongiocele e sai pelo ósculo. Então, a parte de cima aqui nós temos o ósculo, a abertura aqui nesses 3 grupos de esponjas marinhas. Qual dessas 3, então, esses 3 tipos de esponjas, ascom, sicom ou leucon, é mais eficiente para filtrar, então, da água o oxigênio e os nutrientes? Claro que é aquela que apresentar mais coanócitos, essas partezinhas, esses tracinhos vermelhinhos que estão representados pelas câmaras flageladas, que são diversos coanócitos. Quanto mais coanócitos, mais câmaras flageladas, ou seja, a água vai ficar mais tempo dentro da esponja, ou seja, vai ter mais tempo para ela estar absorvendo tanto o oxigênio quanto os nutrientes. Portanto, a esponja mais desenvolvida aí, que vai absorver mais a nutrientes e oxigênio, é a leucon, do tipo leucon, é a mais evoluída. E a menos evoluída, do tipo ascom, por apresentar menos coanócitos. A água sai mais rápido de dentro da esponja. Questão de número 6, observe o ciclo reprodutivo de um quinidário. Então, nós temos aí das águas vivas e das hidras, né? São 2 quinidários. Qual figura representa a alternância de gerações? Justificando. Então, essa primeira figura, nós temos aqui do lado de cá direito a reprodução assexuada. Então, cada tacinha dessa aqui produz, então, uma outra tacinha sem troca de material genético. E do lado de cá, nós temos aqui
a medusa, né, a água-viva feminina e a masculina, as duas, então, produzindo gametas, portanto, reprodução sexuada para formar, então, o zigoto. Depois forma essa larva aqui, cheia de cílios, e ela vai se transformar, então, no pólipo, e aí ela vira a ser adulta. Então, o que seria a alternância de gerações? Nós temos, então, encontrado nessa figura 1, por apresentar no mesmo ciclo de vida a reprodução sexuada e a assexuada também. Portanto, essa primeira figura é a alternância de gerações. Já dessa de cá, não, ela é separada, né? Aqui nós temos a reprodução sexuada produzindo gametas, e essa daqui, outro tipo de reprodução separado aqui, que é a reprodução assexuada, aqui no caso de brotamento, nascendo então um broto que gera um indivíduo. Então, por elas serem separadas, a sexuada da assexuada não sendo no mesmo ciclo, é essa figura número 1, alternância de gerações. Exercício número 7. A hidra e a aurélia são as águas vivas, também conhecidas, pertencem ao grupo dos quinidários, cuja principal característica é o fato de terem em seus tentáculos uma célula chamada de quinidócito ou quinidoblasto. Qual a importância dessa célula para a sobrevivência, então, desses animais aí urticantes, né? Então, essas célulazinhas do quinidoblasto servem tanto para a defesa da presa quanto para capturar, então, os alimentos. Então, ela se defende de um possível predador e para ela capturar a sua presa também. Número 8. Quinidoblasto ou quinidócito são células de defesa observadas em quais animais? Além de água-viva, coral, caravela, as hidras também são observados nas anêmonas, portanto, letra C. Exercício de número 9. Em novembro de 2014, em apenas um dia foram registrados 18 casos de pessoas queimadas por animais marinhos em Fortaleza. Segundo especialistas, o vento acaba trazendo esses animais para a beira da praia, acontecendo contato com banhistas. Esses animais marinhos são pacíficos e se alimentam de peixe, portanto, não usam a queimadura como defesa pessoal. Mas quem toca neles, mesmo que sem querer, acaba se machucando, pois eles possuem seus tentáculos com células especializadas que contêm estruturas urticantes, chamadas de nematocistos, produzidos então nessas célulazinhas denominadas de quinidoblastos. Qual é o filo, o grupo de animais que apresenta essas células que queimam? O filo aí do reino animal é denominado de quinidários. Aqui os representantes são esses da figura: as águas vivas, os corais, as caravelas, as anêmonas e as hidras, todos produzindo células urticantes que queimam, né, pelos quinidoblastos. Perguntinha de número 10. As esponjas pertencentes ao filo poríferas são bastante simples e tiveram sua origem aproximadamente 1 bilhão de anos. Apresentam relativa simplicidade estrutural e, por conta disso, podem ser considerados organismos pluricelulares muito primitivos. Quanto às esponjas, é correto afirmar, letra A, as esponjas não possuem tecidos verdadeiros? Ok. E apresentam apenas espículas silicosas? Então, o erro está apenas silicosas, porque também elas são formadas de cálcio calcárias. Letra B, possuem tecidos verdadeiros? Não, não possuem tecidos verdadeiros. Letra C, não possuem tecidos verdadeiros? Certo. E as espículas são formadas de calcário, de cálcio e de silício, silicosas? Verdadeiro. Marquem letra C. Na letra D, o erro está: possuem tecidos verdadeiros? Na verdade, não possuem tecidos verdadeiros. Questão de número 11. Os selenterados, mais conhecidos como quinidários, nós temos aí, são animais aquáticos que apresentam formas diferentes de acordo com o modo de vida. Essas formas estão esquematizadas em corte longitudinal na figura 1 e 2. Letra A. Como são denominadas as formas 1 e 2? A forma 1 é o pólipo, nós temos ela aqui. E a forma número 2, a medusa. O que diferencia uma da outra? Primeiro, nós temos boca aqui na parte de cima e tentáculos voltados para cima, e elas são fixas em uma rocha, por exemplo. No caso, então, da medusa, nós temos aqui a boca e aqui os tentáculos voltados para baixo, tá? Como a cavidade também, todos voltados para baixo, e elas são livres, são móveis também. Na letra B, no corpo desses animais, a presença de células urticantes, tá? Por isso o nome, né, do filo quinidários, células que queimam, né? Qual é o nome dessas células e qual a sua função? São os quinidoblácitos, ou também conhecidos como quinidócitos, que servem para defesa aí de um possível predador e captura de alimentos, de presa, para eles poderem se alimentar. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui com essa linda imagem aí dos recifes de coral. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.